Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 545. Você que acostumou a entrar no café.autosfera.com.br, nossa URL mudou, sim, agora estamos no www.cafecomvelocidade.com.br www.cafecomvelocidade.com.br. Se você já ouve tradicionalmente este programa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique sabendo que o Café com Velocidade trata tudo de automobilismo. Estamos aqui no momento que a Fórmula 1 já acabou, em que outras categorias maiores já acabaram as suas temporadas de 2017, mas estamos falando de automobilismo. Vamos falar um pouco mais sobre Fórmula 1, afinal de contas tivemos notícias ao longo da semana e também sobre a Fórmula E, que estreou a temporada, vamos dizer assim, 2017-2018. Claro que nós vamos entrar nesse detalhe do calendário, nós já entramos no passado, vamos entrar de novo em muitas outras questões. E é claro, vou estar aqui muito bem acompanhado por duas pessoas interessantíssimas que estão sempre presentes, que são uma das alegrias que eu tenho de todas as segundas-feiras quando eu gravo o programa. E as outras duas eu vou puxar a orelha aqui que não estão presentes, a coisa vai ficar feia. Seja muito bem-vinda, Bárbara Franzin, ao Café com Velocidade. Bárbara Franzin, seu destaque sobre a Fórmula E, o que é que só você viu a respeito das provas em Hong Kong? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aqui da bancada. Bom, o que eu vi em Hong Kong, eu acho que eu acabei vendo que todo mundo assistiu, que foram duas provas aí da Fórmula E com uma certa confusão, né, de bastidores. Então no sábado a gente teve um problema com os rádios, no domingo teve a questão da largada que precisou ser feita atrás do safety car, então eu fiquei um pouco espantada assim com essas questões mais técnicas, mas fiquei extremamente feliz com o retorno da categoria. É muito bom a gente estar em dezembro e ter prova para assistir. A gente fica meio órfão depois que a Fórmula 1 acaba, apesar de ter muita coisa para se falar, então por isso que a gente está aqui. A gente praticamente não tem férias, né? Porque automobilismo acontece todos os dias. Então é muito legal a gente começar uma categoria agora, como você disse, temporada 2017-2018 começando. A gente vai esperar um pouquinho para a segunda prova, vão ser 40 dias aí de intervalo até a segunda etapa, a terceira prova, né? Que esse final de semana foi rodada dupla. Mas fiquei bem feliz que tivemos aí competições para acompanhar esse final de semana. Ainda tem Stock Car aí que, claro, vai ter seu destaque aqui no Café com Velocidade. Mas o inicial mesmo, Rosa, é isso, assim, essas questões mais técnicas mesmo que me chamaram a atenção. E também presente aqui no programa, ele, direto de BH, espero que ele esteja em BH mesmo, Fábio Campos, que vai falar um pouquinho na abertura sobre Fórmula 1, porque a temporada 2017 terminou, Fábio Campos, mas 2018 já está aí à porta e já teve até a apresentação, vamos dizer assim, de carro, entre aspas, para 2018. Acho que o mais importante é a apresentação da equipe em si e tudo que está em volta. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, ao Café com Velocidade. Olá, Rosa, olá para a Bárbara e para o nosso ouvinte que está nos acompanhando já aí nesse adentrar de dezembro, né? A gente está aqui fazendo um pouquinho de hora extra, porque vale a pena, né? Tem categoria na pista. Bom, sobre a Fórmula 1, que você citou, bom,
Eu fico com sentimentos ambíguos, né? Primeiro que o lançamento me surpreendeu. Eu não sei se estava eu mal informado, mas eu não esperava que a Alfa Romeo já se desenhasse com essa pintura e layout já no início de dezembro. Por mais que seja interessante, né, tudo isso que está acontecendo com a Sauber, que é sinal dos tempos, né? A gente acaba sendo obrigado a achar isso interessante, porque é claro que é muito interessante, é fundamental para o automobilismo ter equipes independentes, né? A raiz do automobilismo são as equipes independentes, também montadoras, mas equipe independente é o que sustenta muito o campeonato. Por mais que a gente defenda essa ideia, eu por exemplo, defenda essa ideia, na Fórmula 1 de hoje é impossível sobreviver como equipe independente, né? Que é uma coisa que também tem que ser reestruturada para que no futuro hajam novas equipes independentes para não se depender de montadoras. Mas como a realidade atual, 2017, necessita dessa dependência, a notícia da Sauber não podemos dizer que não é boa, né? Porque acaba trazendo mais força, pelo menos financeira, pelo menos uma sustentação, pelo menos uma base de uma equipe que anda com pines na mão. E isso é sempre positivo em termos de grid, em termos de campeonato. Agora, a dupla de pilotos me decepcionou bastante. E esse assunto a gente adentra aí, programa afora. Adentra programa afora é uma ótima, hein? Totalmente. Começamos bem. Começamos com uma discordância total, mas a gente vai programa dentro, a gente fala boca fora por programa dentro, o que a gente puder falar mais da Sauber, enfim, teve o Kubica, tem muita coisa de bastidores ainda acontecendo na Fórmula 1, e é o que eu sempre digo, né? Acho que a melhor hora de discutir Fórmula 1 é na intertemporada, porque a gente não tem que ficar tão apegado à corrida e tem muita coisa de futuro, de presente, de mudança para a gente analisar aqui. Sem sombra de dúvidas, Fábio Campos, nós falaremos disso, falaremos de Kubica, falaremos um pouco de testes, acho que bem pouco, mas falaremos sim. E é claro, como todo início de programa, nós sempre lembramos do nosso programa de apoiadores, porque este programa, o Café com Velocidade, só é possível graças a você, ouvinte, que nos apoia com qualquer quantia ao longo do mês. O valor pode ser não lembro se tem um limite agora, o apoia.se se estabelece um limite, se não me engano, acho que o menor apoio são R$3. Enfim. Tem alguma coisa nisso, tem um valor mínimo, mas assim, vai da consciência do ouvinte. Você pode apoiar com este valor mínimo ou apoiar com o que você bem entender. E com isso, nós conseguimos fazer alguns eventos, algumas promoções, algumas melhorias do programa, manter este programa publicado com a sua colaboração. Nós temos que lembrar, né? Recentemente tivemos a prova aqui no Brasil. Alguns dos nossos ouvintes encomendaram camisas exclusivas do Café com Velocidade e estão aí postando muito felizes. E é uma coisa que o ouvinte pode ter de retorno se apoiar, ter vamos dizer, uma facilidade. O apoiador, por exemplo, ele comprou com um preço diferente do preço que estipulamos para a pessoa que não era apoiador. Então, tem essas vantagens também. Além de poder ajudar no programa com alguma pauta, com participações. Semana passada eu não estive presente, mas tivemos aí Ricardo Arcuri e Lucas Herrera, que é apoiador e que estava aí com a sua visão peculiar de automobilismo. E não entenda mal, Lucas, eu adorei a sua participação e estava aqui porque apoia o programa e está sempre presente no nosso grupo de apoiadores, que por sinal é outro fator importante aí de interação exclusiva entre algumas pessoas que nos ajudam, né? Além do que, eles ajudam tanto a Fábio Campos, que propõe até ideias de programa. E tem uma ideia, um programa que está vindo que parece, eu não sei ainda porque nós não gravamos, mas parece que vai ser bem legal. Explica aí para o ouvinte do que se trata. A gente recebeu, na verdade eu estou falando aqui meio sem tanto conhecimento de causa, né? Porque as notícias só estão chegando para mim, eu não estou participando das negociações. Mas as negociações, pelo que eu entendi,
foram que o nosso ouvinte, que é um apoiador no sentido mais extremo da palavra, porque apoia mesmo, né, dá força e participa e ajuda, além de integrar aí os grupos dos apoiadores que você falou, dos que contribuem com a gente mensalmente, o nosso Leandro JF propôs um programa especial, que a gente já vai gravar no dia seguinte à gravação desse programa. Ele vai ao ar, se não me engano, na semana que vem, né? Mas aí é a questão aí dos diretores definirem. Acho que ele vai ao ar na semana seguinte, mas já está sendo quase produzido. Que o JF deu essa sugestão de fazer um programa com a gente. Olha, eu vou levar um monte de perguntas para vocês. Vai ser como se fosse quase uma entrevista coletiva. E ele quer falar sobre vários temas relacionados claro, corridas, né? Fórmula 1 e tudo mais. Então, isso serve até de incentivo para os nossos ouvintes, que além de todo o envolvimento e de todos os e-mails que mandam e que tem no grupo de WhatsApp também um canal exclusivo para conversar, que é um grupo menor, né, um grupo de conversas mais, digamos, civilizadas, o ouvinte também pode pautar o programa, que é a sugestão que o Leandro JF deu e nós aceitamos aqui abertamente. Por isso que eu falo, fica de incentivo para os ouvintes que tiverem ideias, né, nessa época do ano, veio a calhar perfeitamente. Então já fica aí anunciado para o ouvinte. A gente já está em vias de gravar a edição especial de final de ano, né, que seria para a gente falar muito do que aconteceu, né, na temporada de Fórmula 1, respondendo as perguntas que eu não faço a menor ideia de quais serão, de qual teor será, do que vai vir, o que não vai vir, mas são as perguntas que nós vamos abrir aí para o senhor Leandro JF. Então o programa especial já está engatilhado para sair. O ouvinte que estiver ouvindo essa edição já prontinha, já fique atento no nosso feed ou na nossa página, né, o novo endereço, cafécomvelocidade.com.br, porque já vai pingar aí o programa final de ano totalmente feito e pautado por um apoiador, que é o Leandro JF. Aliás, Fábio Campos, eu tenho até que lembrar, né, quando você falou de feed, nós estamos aqui com essa nova URL, fizemos a troca, porém algumas pessoas têm questionado a respeito do feed no iTunes, né? O iTunes tem uma concepção diferente, uma forma diferente de analisar os feeds, ele faz um trabalho exclusivo. Então, para você que utiliza o iPhone para poder ouvir o programa e tudo mais, e não está conseguindo, está tendo que ir no site, baixar pelo browser, ou você que conhece alguém que ouvia pelo iPhone, dá esse recadinho para a pessoa, tá? Explica que nós estamos da dependência de uma análise da Apple para liberação do feed lá no iTunes, lá no programa deles de podcasts, e assim que tivermos, vamos avisar a todos, e aí não vai ter mais nenhum problema. Pedimos até desculpas, tá? Não é algo que está nas nossas mãos e achamos que não iria demorar tanto, mas tem demorado e tem causado um pouco de prejuízo a algumas pessoas. Então já fica aqui um pedido de desculpas por causa desse lance do feed. Mas se você está aqui ouvindo, conseguiu ouvir do seu browser, do site, né, do cafécomvelocidade.com.br, fica ligado porque nós vamos começar já a falar sobre Fórmula 1 nesse bloco inicial. Fórmula 1. Já vamos passar aqui direto, então, para o bloco da Fórmula, com alguns temas interessantes que aconteceram nas últimas semanas. Eu queria trazer, logo de cara, até foi motivo de discussão nos nossos grupos de WhatsApp, porque sempre quando se trata de Ferrari é uma coisa que impacta bastante, a saída do Santander como patrocinador oficial da equipe de Maranello. Por que isso? Porque algumas pessoas começaram a dizer: a Ferrari vai ter problemas e tudo mais, não vai ter mesmo porte. Eu acho que vale até explicar, e vocês dois aí estão ouvindo, tanto Bárbara quanto o Fábio também fiquem à vontade para poder explicar, né? A Ferrari, ela tem os contratos de patrocínios mais caros da Fórmula 1, que os espacinhos ali que muitas empresas pagam para colocar no carro vermelho, às vezes muito pequenos, valem uma fortuna. Então,
Não creio que a Ferrari vai ter problema, mas que é um impacto grande, sem dúvida. E aí eu faço a pergunta, Bárbara Franzin, você que até eu sei que ficou sabendo recentemente da troca, da saída dela, que você espera desse anúncio da saída do Santander? Você vai ver alguma diferença no comando da Ferrari, alguma coisa nesse sentido, ou não? Você é daquelas que acha que isso não vai fazer a mínima? Bom, eu fiquei um pouco assim, não digo assustada, mas fiquei um pouco. Fui pega de surpresa com essa notícia, porque eu não imaginava que a Ferrari iria sair, já que há tanto tempo, né? Desde 2010. Santander, né? A Ferrari, gente, já tô confundindo, né? Aí vem o pessoal, Não, porque olha, se a ela Ferrari- tirou a Ferrari da Fórmula 1, né? Não, porque se a Ferrari sair, a gente tá revelando isso em primeira mão. Então Não, gente, temos que não. tomar cuidado. Foi só aqui falha da memória. Estamos falando de Santander, que tinha parceria com a Ferrari desde 2010. Então, vai ser um pouco esquisito não ver essa marca atrelada, mas pior realmente no bolso deles, porque eram 154 milhões de reais de patrocínio, o que em euros seria 40 milhões de euros, que é um dinheiro que a gente sabe que na Fórmula 1 são milhões e milhões e milhões, mas que com certeza fazia diferença ali para eles. E o acordo não foi para frente porque a Ferrari pediu mais dinheiro do que eles estavam pagando. E o banco já tinha assim meio que um desejo de, sabe, já estava assim titubeando para fechar a parceria e viu aí nesse aumento talvez essa oportunidade de falar muito obrigado, já temos aí alguns anos de parceria, a gente prefere cada um pro seu lado agora. E tem uma outra coisa, Babi, rapidinho, eles estão investindo em futebol, né? Eles então. assumiram o nome da Liga Espanhola, né? La Liga Santander. Era, na verdade, BBVA, eles compraram e aí assumiram. Mas também eles estão assumindo um contrato grande de patrocínio da UEFA Champions League. E gasto de dinheiro substancial para eles nesse sentido. Mas, curiosamente... são outros objetivos agora, né? E para você continuar, o patrocínio master da UEFA Champions League é da Heineken, que também patrocina a Fórmula 1. Então eu espero que a Fórmula 1 não perca a Heineken. Eu acho meio difícil porque começou agora essa parceria. Mas ainda sobre o Santander, as coisas demoram um certo tempo para acontecer, porque o antigo, um dos chefes do banco, né, presidente da empresa, que era o Emílio Botín, ele gostava muito de automobilismo, era amigo do Alonso, e ele faleceu em 2014, quando a filha dele, que assumiu mesmo a chefia do banco, acabou agora, né? Então só em 2017, declinando esse novo acordo que a Ferrari queria fazer. Então eu acho que pode parecer uma preocupação super imediata, sabe? A partir do ano que vem já não vai ter mais esse patrocínio no carro e tudo mais. Mas eu acho que a preocupação maior é para daqui 2 anos. Então provavelmente, né, com certeza eles já devem estar correndo atrás. Mas eu acho que em budget, assim, em questão de prejudicar a verba e o que eles pretendem fazer para a temporada que vem, eu acredito que não. Budget é um termo usado no mercado publicitário, já estou sendo julgada porque eu falei um termo em inglês aqui, mas tudo bem, a verba que a Ferrari tem, tá? Desculpa, Rosa. Não foi nada. Foi curioso. Normalmente, Diogo Gomes que cita os termos em inglês aqui, né? Agora foi você nesse caso. Que budget é um termo muito do meu dia a dia, né? Então, que budget que tem para trabalhar essa campanha? Então foi o hábito já. O famoso orçamento, né? E eu sei bem como funciona essa parte de publicidade, assim como também no turismo, né? Tem que saber qual que é o orçamento, budget, né, do cliente. Exatamente, mas enfim. Não vamos falar das áreas profissionais de formação aqui dos membros do Café, vamos falar de automobilismo e Fábio Campos. Eu aproveito para falar de Ferrari, assim, para já você dar aquela pincelada. Testes em Abu Dhabi. Ferrari, primeiro nos 2 dias de teste. E aí, já podemos definir Ferrari? Não, eu provoco nesse sentido,
mas é curioso, né? É sempre curioso ver que de final de temporada sempre apresenta um resultado assim que não deve ser levado muito a sério, mas que tem esse fator diferente, que é um carro que não foi tão bem na última etapa, conseguir as primeiras posições. Olha, Rosa, eu vou te decepcionar nessa também, porque eu não olhei sequer nenhuma tabela dos testes, nenhuma diferença de tempo. Os caras ficaram em Abu Dhabi testando o carro metade de 2017, metade de 2018, os carros cheios de tralhas aerodinâmicas, tinha carro com halo, tinha carro sem halo, que é uma coisa que a gente já sabe que vai. O halo não é só o impacto visual, né? Ele tem um impacto no peso, né? Que vai ser significativo para os engenheiros, enfim, para os matemáticos da Fórmula 1, não para o telespectador ou para o espectador. Esse só vai pegar o lado negativo da coisa, mas eles vão ter esse impacto de peso também, que eles vão aumentar o peso do carro, e isso aí faz uma mudança que é muito sensível para eles. Então, teve equipe testando o piloto, né, novo, teve equipe testando o piloto velho, então eu vou te decepcionar nessa, mas eu não dei a menor bola para esses testes, porque ali, né, quando os carros entrarem na pista em Barcelona, no comecinho de 2018, você já sabe que é o carro de 2018, mesmo que ainda não esteja pronto, né, até porque o carro de Fórmula 1 não fica pronto nunca, mas você já sabe que é ali a base do projeto. Nesse caso, eram os carros de 2017 com um monte de adaptação, de mudança. Tinha carro que era exatamente o mesmo, mas testando só o pneu, por exemplo, o pneu rosa, né? O pneu feito em sua homenagem. Eu gosto. Pneu hiper macio, né? O nosso colega que nos ajudou semana passada, o Arcuri, já se confundiu, mas o hiper macio é o novo, tá? O Ultra já existe. Se ele estiver ouvindo o programa, vai ficar bravo comigo. Então, teve carro que foi para a pista só para ver isso, teve carro que foi para a pista para um monte de coisa. Então, é absolutamente... Se teste já é uma chatice de comentar tempo, esse aí deve ser totalmente ignorado, porque ele não existe a menor base ali para você tentar tirar alguma coisa de 2018. Se fosse ainda a temporada 2017 em andamento, se ainda tivesse uma corrida, você podia falar que ali vai haver um ganho, que vai na próxima corrida, quem sabe, olha isso, olha aquilo. Mas esses carros vão ser totalmente atualizados, e não foi ali em Abu Dhabi que essas atualizações entraram em operação. Ali foi uma extensão da temporada, que é ótimo, que é válido para eles, que não testam nunca. Certamente, dentro dos computadores, eles têm coisas muito interessantes que eles viram lá, né? E foi possível, inclusive, a Pirelli fazer os seus testes não possibilitados de serem feitos no Brasil, por causa daquela vergonha vexaminosa, né, que a gente chama de nosso dia a dia, que foi a McLaren cancelar, ficar aqui no Brasil, porque não tinha segurança nenhuma, né? A Fórmula 1, eu repito, ela não deveria voltar ao Brasil tão cedo, porque o Fabrício Dutra veio me cobrar disso no WhatsApp. Como assim? Você fala para cancelar o Grande Prêmio do Brasil? Eu não falei para cancelar o Grande Prêmio. Se a Fórmula 1 der as costas para o Brasil, eu seria obrigado a aplaudir de pé, porque é mais do que merecido. Eu acho até que os membros da Fórmula 1, mais uma vez, mostram a sua passividade, né? Porque são as vítimas, são aqueles que correm o risco, aceitam tudo de braços cruzados, e eles é que deveriam falar, opa, peraí, ou nos dão segurança ou não pisamos mais aqui. Mas não, o jogo vai seguir até o próximo incidente, que a gente sempre torce para não ser nada grave. Então, até nisso, Abu Dhabi teve pelo menos esse fator de correção, né? Pelo menos para dar ali a Pirelli os dias que ela queria ter em Interlagos, que era um privilégio de Interlagos, né? Porque é um asfalto completamente diferente de Abu Dhabi, é um asfalto que queima mais o pneu, seriam testes muito mais valiosos, mas é melhor do que nada. Então, até nisso serviu. Mas tempo mesmo, nem olhei a tabela, sinto te decepcionar. Se você quiser ler aí os resultados, eu vou ficar até atento aqui para aprender um pouco. Opa, então vamos lá? Eu não dei a menor pelota para esses tempos aí. Então vamos lá. Você nunca me decepciona, Fábio Campos. Olha só, você sem olhar a tabela de tempo, olha o tanto de informação, de análise que você trouxe. Você nunca me decepcionou nesse sentido. Não, mas... tanto de não informação, né? Que eu falei assim, eles estão testando um monte de coisa, mas a gente nunca sabe os resultados, né? Quem ali está testando algo efetivo. Então, assim, eu dei uma informação não informativa, digamos assim. Exatamente. Hoje você está um tanto quanto, vamos dizer... Não informativo. Eu tô não informativo. Exatamente. O resultado aqui do primeiro dia, Kimi Raikkonen em primeiro, Daniel Ricciardo em segundo, Hamilton em terceiro, Romain Grosjean em quarto, Stroll, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Nikita Mazepin, andando de Force India, Robert Kubica,
Uhum. Robert Kubica. É homem, viu, gente? Não, o nome que é um ponto. Ele chama-se Nikita, mas é homem. Exatamente. Robert Kubica, que a gente vai tratar logo na sequência. O amigo do Diogo Gomes, o Sean Gelael. Marcus Ericsson. E o Oliver Turvey guiando pela McLaren. Eu não sei, deve ter acabado o contrato do nosso querido... Agora me fugiu o nome daquele piloto de testes eterno da McLaren. O Gary Paffett? O Gary Paffett. Porque não o É Norris... figurativo, né? Ele não é oficialmente o terceiro piloto, até porque oficialmente o terceiro piloto da McLaren é o Jenson Button. Exato. Ele era um cara ali que fica de stand-by, né? Se precisar de alguma... Por exemplo, se acontecesse com a McLaren o que aconteceu com a Toro Rosso, de olhar para a esquerda, não ver nenhum piloto, olhar para a direita, não ver nenhum piloto, ter que buscar o Brandon Hartley lá no EC, aí chamaria o Gary Paffett sem dúvida nenhuma. Mas só um parênteses, não sei se a Bárbara pediu a palavra, só para você ver como eu acertei também sem ver, né? Qualquer sessão que o Kimi Raikkonen é o primeiro, você pode ver que é uma sessão que vale muito pouco, né? Porque na hora que vale, sem querer ser maldoso com o Kimi Raikkonen, mas na hora que vale mesmo, o Kimi Raikkonen não consegue ficar em primeiro, não consegue fazer pole hora nenhuma, ele não ganha uma corrida desde 2013, ou seja, faz 4 anos que ele não ganha uma corrida, e a Ferrari ganhou corridas nesse. Ou seja, o maior exemplo de que os testes estão sendo totalmente malucos é que o Raikkonen é o primeiro. Isso invalida qualquer tipo de avaliação dos testes. E já no segundo dia, o mais rápido foi Sebastian Vettel. Na Ferrari e na Mercedes houve pilotos guiando em dias diferentes, aliás, na Red Bull também. Então, os 3 primeiros, Vettel, depois seguido de Bottas e Max Verstappen. Aí vieram os 2 pilotos da Force India, o Sérgio Pérez e o Esteban Ocon, né, quarto e quinto. Carlos Sainz, guiando pela Renault. O Kubica, guiando pela Williams, que também utilizou no segundo dia, o Sergei Sirotkin, né? O Sirotkin ficou em 10º. Stoffel Van Dorn ficou em 8º, Kevin Magnussen em 9º. Aí, importante, 2 nomes importantes. O Charles Leclerc e o Lando Norris em 11º e 12º, Brandon Hartley em 13º e Pierre Gasly em 14º, fechando os testes, né? Que, como o Fábio Campos falou, né? Fator de avaliação mesmo para a próxima temporada vai ser muito pouco. Mas, Bárbara Franzin, tivemos Kubica andando pela Williams, Sim. Que é o fato que com certeza chamou mais atenção para esse teste. No primeiro dia ele andou 100 voltas, no segundo dia andou bem menos, 28 voltas, mas foi no segundo dia que ele fez um ritmo mais forte para a volta lançada. No primeiro dia foi um teste de resistência. E aí, Babi? Robert Kubica andando pela Williams, como é que você vê isso? Você captou alguma coisa pelas notícias, pelo que chegou de Abu Dhabi? O que você acha que vai sair, se sair mesmo de fato, para 2018? Então, essa história do Kubica é uma que realmente eu só vou acreditar quando eu ver ele numa corrida oficial. Porque é uma situação muito delicada. Até as imagens que aparecem do braço dele, assim, eu ainda acho um pouco fortes, porque ele ficou com o músculo, né, com a estrutura toda ali do antebraço dele bem diferente. Ele sofreu bastante naquele acidente de rally. Então, eu posso estar sendo muito errada, eu não entendo nada de preparação física, mas você olha aquilo e você fala, meu, como é que esse cara vai conseguir guiar um Fórmula 1? Sabe? É muito, assim, difícil de acreditar num primeiro olhar. Mas, por outro lado, ele já teve chance em 2 equipes, conseguiu fazer aí várias voltas. Tem algumas pessoas que dizem que ele guia com uma mão só, e ele falou, gente, pelo amor de Deus, né, isso é impossível, como é que eu vou guiar um Fórmula 1 com uma mão só? E eu acho que eu tô até melhor do que quando eu participei da Fórmula 1 em 2010. Então é um caso, assim, que eu vejo como complicado por vários aspectos. Eu não sei se a Williams, contratando o Kubica, faria a escolha certa. Ele é um baita piloto, mas eu não sei se é para esse momento da equipe. E também se conseguiria fazer as corridas em alto nível. E não é uma questão, assim, de desprezar o piloto porque ele sofreu esse acidente, mas será que ele está realmente nesse nível da Fórmula 1? Será que ele vai conseguir segurar uma temporada inteira
Então essas são as minhas preocupações e sinceramente eu tenho medo assim dele ser contratado e de acabar não dando certo, ter aquela coisa de vamos trocar no meio da temporada, seria uma situação muito forte e complicada para um piloto que tem o nome do Kubica, mas também agora fazendo o meia-culpa, eu acho que ele talvez não arriscaria todas as fichas se ele não tivesse aí certeza de que ia conseguir guiar esse carro, de que ia ter a plena capacidade. Então, eu estou muito na dúvida nessa questão, até queria pedir um pouco a opinião de vocês, mas seria com certeza o piloto que ia chamar as atenções aí para a temporada de 2018 da Fórmula 1 e seria muito bacana ter essa oportunidade aí de ver o Kubica novamente correndo, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas aqui. Fábio Campos? O que a gente pode falar do Kubica é o seguinte, é evidente que a gente não pode cravar nada, é evidente que a gente não pode adivinhar, a gente não pode ir tentando ler, nem sequer tentar ler os tempos dele. Eu me sinto numa posição mais ou menos como eu fiz a análise da contratação do Lance Stroll. Porque a grande questão do Robert Kubica, eu até coloquei a foto dele no Twitter, uma foto dele com o braço dele exposto. Você tem Twitter? E essa foto, ô Campos, essa foto que me deixou besta quando eu vi. É muito chocante, cara. Muito obrigado, então. Fico até honrado, já que sabia que foi. E teve gente que não entendeu, porque teve gente que respondeu ao meu tweet, que eu só coloquei, olha, eu só coloquei basicamente assim, vejam a foto dele e raciocinem que a Fórmula 1 é um esporte em que 1 milésimo de segundo faz diferença, em que esses carros são cada vez mais físicos, em que é um esporte da precisão milimétrica, de você acertar a zebra 5 centímetros para lá, você não tem o mesmo tempo dependendo da pista. Eu apenas fiz esse questionamento. Eu, hora nenhuma, disse que ia dar certo ou não ia dar certo. Teve gente que falou, cético, já assinou, se não estivesse bem não teria assinado. E aí outro ponto que eu questiono. Porque nós estamos lidando... Exatamente. Nós estamos lidando com uma equipe que vende assento. Uma equipe que, infelizmente, deixou de ser uma equipe grande para ser uma equipe de média para pequena. Né? Uma equipe que, infelizmente, é um absurdo dizer, mas é verdade, que a Williams é uma equipe que hoje vende o lugar, vende o assento, embora tenha se desfeito do Felipe Massa com correção. Era a hora, já tinha passado da hora de desfazer do Felipe Massa. Eles sabiam disso e eles se viram de mãos atadas quando a Mercedes chamou o Bottas. Aí eu vou repetir a expressão. Olharam para a esquerda, olharam para a direita e não viram ninguém, porque eles têm um contrato, aí vem a pequenice da equipe, eles têm um contrato que eles precisam... tivesse a Fórmula 1, é aquilo que eu falei da Sauber na abertura, tivesse a Fórmula 1 uma condição de sustentabilidade para as equipes independentes, não teriam que se entregar ao primeiro patrocínio que aparece. A Martini é a salvação da Williams. Claro que é legal ver a Williams, né, toda branca, é legal ver a equipe com patrocínio principal, como foi ótimo ver a Force India se tornar toda rosa, não por causa da cor bonita, feia, porque alguém... Não, a cor é linda. Rosa aliás, linda. Inclusive, ao vivo, me impressionou mais ainda como o carro... muito bonito. Fiquei impressionado em Interlagos como o carro é muito bonito mesmo. E eu sou testemunha disso, que você, a primeira coisa que falou, nossa, esse carro é lindo. Eu achei mesmo. Então, é ótimo que esses times estão patrocinados, mas se a Williams tivesse, por exemplo, 5, 6 opções, se ela pudesse dividir o carro, né, ou se ela pudesse impor a Martini, olha, você pode ser meu patrocinador, você vai pagar tantos milhões, mas nos pilotos mando eu. Como ela vê no frigir dos ovos, a Martini é a única coisa que a Williams tem praticamente para oferecer, tirando, claro, tem os pequenos acordos, os patrocinadores menores ali no carro. Claro que tem muita coisa, mas eu estou dizendo dos grandes, aqueles que põem muito dinheiro e que acabam influenciando. Por ser uma empresa de bebida alcoólica, precisa de um piloto acima de 25 anos, o que é muito triste, porque a gente vai ver um Verlaine sem emprego, a gente vai ver um Giovinazzi sem uma segunda chance, porque tudo bem, pode-se dizer que ele teve a primeira, mas poderia ter uma segunda chance. A gente vê uma série de bons pilotos, ou alguns, como por exemplo um inglês, que seria ótimo para a Williams, que é o Oliver Rowland, que eu defendo aqui há muito tempo, porque eu acho um piloto de técnica admirável. Diogo Gomes está vibrando com esse seu comentário. Nenhum desses pode ser cogitado porque eles não têm a idade. Então, você imagina
ouvinte, um time de futebol que não pode contratar jogador por idade, um time de basquete da NBA que não pode trazer tal jogador por idade, é um empecilho pro lado esportivo do funcionamento. E o que é mais engraçado é que a cada dia eles querem pilotos mais jovens na Fórmula 1, e aí pega uma equipe que tem essa cláusula de só poder contratar um com mais de 25, que não é um piloto velho, mas para a Fórmula 1 de hoje é um piloto velho. Exatamente. Então a gente tem que considerar tudo isso na questão do Kubica, né? Para onde ele está indo. A gente não pode só ficar tentando fazer uma análise médica, que a não ser que algum ouvinte seja médico e possa realmente dar uma opinião mais precisa, mesmo sendo médico, não tendo examinado o piloto, é também muito difícil daqui de longe, mas a gente tem que analisar qual é o contexto, qual é a situação, o que está em jogo ali, com quem ele está lidando. E ele está lidando com uma equipe que podem discordar de mim, eu aceito a discordância, acho que pode ser até um bom fator de diálogo, mas uma equipe que pode pegar o cara a 90%, ou 50%, ou 60%, ele falou 90% aí em algum lugar, parece, que não serve para a Fórmula 1. Um piloto 90% para a Fórmula 1 não serve. Ele não serve, porque a Fórmula 1 é o máximo do máximo. O cara que fica 90%, ele perde ali 2, 3 décimos. Isso é inviável para a Fórmula 1. O cara não pode entrar em campo ou em pista para fazer número. Então, eu questiono, porque eu acho que a Williams seria muito capaz de falar, não está bem, mas o patrocínio vai ser cheio, então traz. Põe os carros apenas para rodar na pista, que é um pouco do que ela fez com o Stroll, né? Às cegas. Por mais que o Stroll tenha feito as suas coisas muito positivas na temporada 2017, jamais a gente pode cravar que a Williams sabia. O Stroll não é uma aposta de talento. Ele não é uma aposta de talento. Ele é um lugar vendido, ponto e acabou. Que pode dar certo. Ele pode ter o talento, né? Eu ainda não vi, mas ele ainda pode mostrar. Ele teve algumas situações, a gente falou aqui durante o ano, né? Cabeça boa, sob pressão, classificações, algumas, principalmente na chuva, elogiáveis. Então, algumas qualidades ele tem, né? Isso aí é para a gente discutir em outra hora. Agora, há que se ponderar que, por exemplo, a Renault, que não tem nenhum tipo de necessidade financeira, né? Não tem problema de dinheiro, o testou e não o quis. Tinha tudo para fazer dele um ótimo golpe de marketing. Alguém pode até dizer, olha, eles já tinham avistado a possibilidade do Sainz, aí eles desistiram para se movimentar em direção ao Sainz. Posso até ir nessa linha. Mas soma-se a recusa da Renault, essa recusa da Williams de mostrar os tempos, de analisar os tempos dele, de fazer teste na Hungria e manter É mais secreto o teste da Williams na Hungria do que o teste de míssil do presidente da Coreia do Norte. Então, fazer esse tipo de mistério, essa coisa de não revelar para o mundo, só aumenta a minha dúvida. E eu repito, você olha o braço dele, você não pode cravar que vai dar certo ou não vai dar certo. Mas aí você começa a olhar que o volante tem adaptações, você começa a olhar que a lateral aqui da Williams, a direita do carro, tem adaptações. Você começa a questionar. É só isso que eu faço. Eu questiono a presença do Kubica. Eu questiono se um cara desse, talentosíssimo, tem uma história muito legal nos anos que ele ficou na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não é esporte de 90%. A Fórmula 1 é esporte de 101%. Porque o que o Hamilton faz, o que esses caras fazem, eles vão além. Eles se sobre-esforçam para fazer, às vezes, um tempo que às vezes vem do nada. Será que o Kubica vai conseguir, Thiago? Mas eu acho até que qualquer esporte de alto rendimento, o cara não pode trabalhar com uma porcentagem menor que o máximo, né? Se for um esporte coletivo, atrapalha a equipe. Se for um individual, imagina um tênis, o cara jogando a 80% e o outro a 100%. Pode ser um Nadal, um Federer da vida contra um outro tenista de uma habilidade menor. É lógico, a habilidade vai fazer diferença, mas o jogo vai ser... A tendência é que um jogo vai ser muito mais difícil para esses caras. Então, assim, acho que qualquer esporte, então se a Williams, e aí eu vou de encontro às suas palavras, se a Williams se põe nessa posição de trazer um piloto que tem essa dúvida, que apresenta essa dúvida pelo tudo que você mencionou, ela pode estar sim dando um passo gigantesco para trás. Vamos ver, né? Ainda não está 100% certo, mas está... Segundo jornalistas, a gente discutiu isso aqui foi semana passada, Bárbara. Exatamente. Que a gente brincou, né? O Américo falou, tem outra jornalista. A Juliane Serrazoli.
Ninguém na imprensa internacional crava, e na imprensa internacional tem muita gente lá mais perto. Né? Sim. Eu só queria, Rosa, para finalizar, eu acho assim, talvez o tenista ele consiga chegar a um certo ponto, ele consegue, por exemplo, o cara é bom, mas tá com problema na mão direita, tá com problema no quadril, como teve o Guga, né, do lado esquerdo, ele joga mais, ele consegue amenizar, talvez. Usa mais a esquerda, usa mais o backhand, enfim, um tênis. O cara no futebol é um craque, mas tá mal, ele consegue entrar, talvez, no final do jogo e ajudar. O jogador de basquete, ele consegue ser mais recuado, o cara tá com um problema físico, evita um pouco o contato de marcação. Eu acho que nesses esportes que são coletivos, são do tênis, claro, você consegue até contribuir. O automobilismo não dá essa chance. Não existe como tapear no automobilismo. Não existe como. Não, mas eu chego aqui um pouquinho, 90% dá certo. Não dá. No automobilismo, talvez seja o mais legal do automobilismo sobre esses esportes todos. É justamente isso. Na hora da verdade, ou é 101% ou não serve. Não serve, porque você vai perder. Ou é zero. Você vai perder uma posição na classificação que vai ser fatal. Você vai perder um ponto que é fatal. A gente viu a equipe morrer por causa de um ponto. Com a Manor, né? Tomou aquela ultrapassagem do Nasser, morreu, acabou, fechou a equipe. Então, você perde uma vitória disso, você perde um pit stop, demora um pouquinho a mais, você perde uma corrida. Então, o automobilismo, ele não dá chance de se arrastar, a não ser que a equipe aceite que os seus pilotos se arrastem na pista. Esse é o meu grande questionamento, essa é a minha grande dúvida no caso Robert Kubica. E sabe o que é engraçado? Que muita gente ainda vem, né, com aquela historinha de que não, mas você senta no carro e só pilota, isso não é esporte. Então essa discussão que a gente tem sobre rendimento, sobre o piloto estar extremamente preparado, buscar tudo, comprova demais isso, né? Não tem como o cara não tá assim 110% fisicamente para conseguir ter um bom desempenho e ter o destaque que ele consegue nas pistas. E o que eu acho que fica mais grave ainda nessa situação é que o piloto é a peça principal, que tem uma galera atrás que trabalha para ele e é sustentado por ele. Então é uma responsabilidade muito grande para o cara estar ali e não estar exatamente na condição ideal de correr. Aí é que fica a dúvida, né? Mas a equipe precisando fechar o caixa, esse é o meu grande medo. Porque o Kubica vai trazer uma não é nem porcentagem, vai trazer uma quantidade mesmo de dinheiro muito grande. Então esse é o grande temor, é deles falarem, olha, vamos fechar as contas com esse cara, o que vai acontecer na pista, que é muito contraproducente, que é um pensamento quase da equipe, aquela equipe que faz jogo de equipe no começo do campeonato. Porque os pontos que você deixa de ganhar privilegiando essa conta bancária são colocações no Mundial de Construtores que podem te render coisas muito mais valiosas. Então, você dá um tiro no pé em detrimento da performance que lá na frente você poderia ganhar muito mais. É uma discussão muito, muito ampla, né? Tem um ponto ainda que vocês falaram, né, que eu acabei não mencionando, eu disse que não está 100% certo, é que por mais que tragam dinheiro, tudo, né, ainda pode ter alguma coisa relacionada à Fórmula 1, a organização, que impeça isso, né? Até o momento não apareceu nada. Todas essas partes que Fábio Campos mencionou de adaptações parece que estão sendo sancionadas, mas dentro de um limite de regra. Vamos esperar, porque ainda tem essa questão técnica do carro que pode ser um empecilho, um menor dos empecilhos, vamos dizer, o menor dos empecilhos, que a princípio parece que isso também já está sendo trabalhado. O futuro vai dizer se Kubica vai estar na pista ou não, e aí nós vamos ver de fato o que acontece ou não. Tomara que seja a melhor decisão para todos. Aí a melhor decisão a gente ainda não está julgando. Só mais uma coisa que eu acho interessante, porque a gente fala muito do braço, do acidente, né? Mas eu peço para o ouvinte refletir também em cima da seguinte colocação. Qualquer 7 anos fora da Fórmula 1, serão 8, se ele voltar em 2018, lógico, 8 anos fora da Fórmula 1, qualquer um. Então você imagina que o cara não teve nenhum acidente, normal, finge que ele queria correr de rally e agora resolveu voltar. Olha o peso técnico que ele vai enfrentar de como a coisa mudou. É um outro carro, é um outro funcionamento, tem outras tecnologias, é outro modo de guiar. Então, isso para um ser humano normal, a gente viu o Schumacher no quanto sentiu, o Raikkonen, embora possa ter outras análises, nunca mais voltou mesmo, apesar de que, né, se bem que ganhou as corridas pela Lotus. Então o Raikkonen fica anulado um pouco esse desafio, foram 2 anos. Sair da Fórmula 1 e voltar bem é algo raro.
E isso numa condição física perfeita, sem acidente, sem cirurgia, sem cicatriz, sem volante adaptado. E aí você soma tudo isso. Tá? Eu só vou deixar claro para o ouvinte para que não haja o que aconteceu no Twitter. Não estou dizendo que não vai dar certo. Estou apenas colocando elementos que eu acho que numa análise fria e sem nenhum tipo de festejos, porque seria uma festa muito legal ver ele dando certo na Fórmula 1, sem nenhum tipo de empolgação apaixonada, é uma análise que tem que ser feita, que é a análise técnica, que é o quanto esse cara vai conseguir tirar de um equipamento que, por exemplo, nunca viu, é tão física a Fórmula 1, e gente não percebe isso, essa questão que a Bárbara falou de esporte, que para mim é o esporte em que nunca viu e nem nunca vai ver, na minha opinião, uma mulher dando certo. Porque é muito físico. É muito físico. É um esporte, ficou mais ainda esse ano. E é uma desvantagem que a mulher leva em relação ao homem. Todos os esportes, ou praticamente todos, separam homem de mulher. Por quê? Porque mulher é mais bonito de enxergar? É, sem dúvida nenhuma que é. Mas não é por isso. É por questão física. Física. E o automobilismo que não separa, talvez a seleção natural separe. É mais uma, antes que os ouvintes ataquem pedra, é mais uma que eu adoraria estar errado. Se aparecer uma mulher andando, guiando, vai ser uma festa para todos nós. Mas a questão física é o principal empecilho. Não é fácil você segurar essas máquinas e não é nem que seja o músculo. Né? O cara não precisa ser um Tony Kanaan, que é um cara musculoso que eu não sei nem como é que cabe no carro da Indy. Mas o trabalho, a força muscular, o uso do músculo, o trabalho do músculo é fundamental para. Então, são ponderações que eu acho que tem que ser feitas numa situação como essa. Porque o caso do Kubica é isso, é muscular. Ele vai ter condição técnica, física, de mexer o dedo, de fazer uma curva, de mudar de direção com precisão, de acertar uma zebra ali no milímetro que a gente sabe que os caras têm que fazer sempre. São perguntas, não dá para cravar nada. Tomara que dê certo. Se der certo, aplaudirei aqui de pé. Tomara que aplauda, né? Quem sabe dê essa reviravolta. Porque se ele voltar sendo o que ele era, ele faz muito mais diferença do que Bottas, faz muito mais diferença do que Raikkonen, faz muito mais diferença do que metade do grid. Então, se ele voltasse a ser, é mais um talento que se juntaria à turma, né? O que ele fez quando ele chegou à Fórmula 1, né? A gente lembra, 2007, 2008, assim, corridas maravilhosas. Então, esse piloto é o que esperamos ver aí correndo e tudo mais. Bom, acho que fechamos aqui o Kubica e vamos falar, então, né? Teve um piloto até que eu mencionei aí nos dias de teste, né? Que é o Charles Leclerc, que correu pela Sauber Ferrari, que logo depois esses testes virou Sauber Alfa Romeo. E aí eu pego já Fábio Campos de novo pela orelha, né? Eu queria tanto ouvir Bárbara Franzini. Eu sei, você vai ouvir. É que eu pego pela orelha para lembrar daquilo que você falou no início, para a gente lançar para discussão. Porque foi tudo muito rápido. Você falou lá, né? Foi rápido o anúncio, de repente Alfa Romeo, apareceu um carro pintado e tudo mais. Bárbara Franzini, a Sauber, que é a pior equipe do grid, ela tem um nome forte por trás, um nome histórico por trás dela agora. E aí? O que esperar da nova, entre aspas, Sauber para 2020? Então não era o Fábio Campos que ia falar? E de repente a batata virou pra mim, né? Eu só puxei o que ele falou na só abertura. Só citou que o assunto era dele, né? Tudo bem. Eu quero ouvir a opinião da Bárbara sobre o Leclerc. Essa futurologia aí, nós vamos chutar aqui, nós vamos errar, apesar de que ela acerta muito mais do que a gente. Mas eu tô curioso, que eu quero também adicionar a pergunta do Rosa, então, para você falar sobre o Charles Leclerc, que é a sua análise dele. Assim, eu também fiquei surpresa com esse anúncio e com a apresentação tão rápida. Até falei, gente, como assim? Já tá apresentando o carro em dezembro, né? Ou tá passando tão rápido que eu tô perdendo a noção do tempo, mas eu ainda não perdi a noção do tempo e realmente foi anunciado muito assim rápido. Realmente essa parceria histórica, né? A marca volta depois de 30 anos fora da Fórmula 1. Eu não sei o que esperar, gente. É muito difícil falar, não, vai ser um carro agora maravilhoso, porque a Alfa Romeo vai vir e vai mudar tudo, né? Acho que essa questão não tem muito o que a gente prevê esse momento. Eu acho que nem com teste a gente consegue isso, mas dá para ter um cheiro muito melhor do que só uma apresentação, que foi no carro antigo, inclusive, só mostraram mais a marca, o layout e aproveitaram para mostrar os pilotos. Eu gosto do Leclerc. Assim, eu ando devendo um pouco acompanhar os campeonatos mais de base, mas eu sei que o menino tá arrebentando e o caminho dele era a Fórmula 1.
Mas, por outro lado, eu fico bem triste de ver que o Ericsson continua por conta da grana e o Verlaine agora tá aí. Provavelmente sem ter um lugar para onde ir, vai ficar de fora da Fórmula 1 ano que vem. Então, se não fosse toda essa grana do Ericsson, seria interessante ver o Leclerc com o Verlaine. Então, foi esse mais o baque, assim, imediato que eu levei quando eu vi esse anúncio. Mas eu tô curiosa para ver o Leclerc. Eu acho que é um menino que pode sim somar. Eu só espero que a equipe colabore com ele, gente. Porque não adianta nada também, né? A gente ter uns pilotos aí maravilhosos que conseguem, assim, até tirar um leite de pedra de uma equipe que não tá tão boa. Mas na Sauber que a gente vê esse ano, né? Se arrastando, super complicada. Então eu fico com essa dúvida, assim. Não dá pra dizer já, Rosa, o que esperar para 2018. Na verdade, o resumo é esperar que venha uma equipe melhor do que a que se apresentou esse ano, que é um pouco... Eu não vou dizer que é difícil ser pior, porque as coisas sempre podem piorar. Mas que pelo menos não passe tanta vergonha quanto passou e que não deixe, né, que esses meninos aí, que Leclerc principalmente, não tenha um certo destaque por conta de um equipamento tão ruim. Acho que é mais ou menos isso. Deu pra dar uma enrolada, né, gente? Não é ainda... Não foi em cima do muro, não. mas... Não. Você não enrola, Babi. Você aqui também fala o que deve falar. Que eu fico rodeando o muro, enrolar assim... pros outros. Aí algumas vezes eu saio dele, eu volto, mas do Leclerc dá pra falar já. E eu também falo, o Leclerc pra mim é um talento raro, um talento que vai fazer diferença. É como o Van Dorn, é como quando vinha o Lando Norris, é um cara que fez o que tinha que fazer na base e vai destacar. Não sei se vai ganhar campeonato. Eu acho que ele belisca até vitória, se for para chutar em carreira, porque tem qualidade. E ele tem uma coisa, ele é um piloto monegasco. Isso também faz uma diferença num contexto geral, né? Porque a categoria tem aquele charme todo da corrida em Mônaco, mas não tinha, de fato, alguém de Mônaco para vender aquela corrida. Hoje vai ter, e assim, você não vende a corrida pro Principado, você vende essa corrida pro mundo. Vai ter um piloto que vai se vender para o mundo como sendo de Mônaco. Do ponto de vista de marketing, isso é interessantíssimo de fato. É claro, é o menor dos pontos que a gente tem que analisar. Na pista, o que ele fez nesse ano na Fórmula 2 foi sensacional e credencia ele a ter essa vaga. Eu só queria, antes de passar para o Fábio Campos, para ouvir também a respeito dessas considerações, só lembrar, a Alfa Romeo é uma empresa hoje que tem como dona os acionistas da Ferrari, que é uma empresa separada do grupo Fiat, porém que tem os mesmos acionistas. Ou seja, o dinheiro é do grupo Fiat, da Ferrari, dessas pessoas que comandam, vamos dizer, as principais empresas de automóveis da Itália. E que é o maior, ou era até mais, era o maior grupo de automóveis do mundo, acho que ali junto com Volkswagen e tudo mais, bem próximos. E o modelo de técnico de compartilhar informações que a Ferrari tinha com a Haas vai ser diferente com a Sauber utilizando o nome Alfa Romeo. Primeiro que a Haas praticamente comprava, vamos dizer assim, os prontos da Ferrari, até usaram ali porcentagem, mais de 50% do carro basicamente era Ferrari com alguma coisa que a Haas tinha, mas muito pouca. Era basicamente um carro Ferrari com um pouco desenvolvimento da Haas. A Sauber vai para um caminho diferente, ela vai ter um motor atualizado, que vai se chamar Alfa Romeo, isso, vai ter todo o desenvolvimento da própria Sauber, tá? Na parte aerodinâmica também, mas com o apoio dos italianos. Dito isso, Fábio Campos, você espera mais da Sauber como equipe ou do Charles Leclerc como piloto? Olha, em primeiro lugar eu vou discordar de tudo que vocês falaram até agora, vocês vão ficar aí bravos comigo, porque eu acho que a Sauber de 2016 teve o seu valor, sim, não era uma equipe que era a última do grid, mas o Verlaine ficou à frente do Kvyat, por exemplo,
que é um cara que guiou praticamente a temporada inteira. Então é claro que é um carro... e a gente viu disputas na Sauber, a gente até teve a discussão aqui ao longo da temporada de se não seriam até mais interessantes de ver. Aí eu tô falando de briga não de tempos, mas ali de ultrapassagens mesmo durante as corridas do Verlaine com o Marcus Ericsson. Né? Equipe pequena sempre foi útil, ou algumas delas sempre foram úteis para desenvolver piloto. A grande saudosa, talvez, para o público da Fórmula 1, que é a Minardi, que era isso que a Sauber foi esse ano. Né? Não tomava 10 segundos de ninguém, muitas vezes se arrastava no final do pelotão, mas era um carro tecnicamente que preparava. Tinha gente lá dentro da equipe que entendia de automobilismo, que passa a ser o caso da Sauber, que mandou embora a advogada para trazer o Vasser, que é um cara que você pode achar legal, chato, feio, careca, como ele é, mas que é um cara que entende de automobilismo, não há a menor dúvida sobre isso. Então esse tipo de funcionamento da equipe tem valor. Não acho que se a Sauber permanecesse exatamente do jeito que ela foi em 2016, ela estaria fazendo 17, ela estaria fazendo nada na Fórmula 1. A equipe pequena de fim de grid, se for bem trabalhada, tem o seu papel, sim. Embora tenha muito poucas chances para aquilo que eu falei na abertura, né? É bom que venha pelo menos mais dinheiro, mais estrutura técnica. Sobre o Leclerc, acho que vai ser ou 8 ou 80, ou vai ser um talento que vai estourar, ou vai ser a maior decepção do automobilismo. Eu não cravo que seja um super piloto, porque guiou só em equipe boa a carreira inteira. Então esse tipo de piloto eu tenho sempre um asterisco quando ele chega na Fórmula 1, porque na hora que esse cara passar por situações, como que ele vai reagir? Embora haja, por exemplo, o caso do Lewis Hamilton, que era um super talento, guiou só em equipe boa. Embora o Hamilton, quando chegou à Fórmula 1, todo mundo já o colocava como um super talento, mesmo só tendo guiado em equipe grande nas categorias de base, mas realizou feitos nas categorias de base muito maiores do que os que o Leclerc realizou. Corridas históricas, batalhas roda a roda. Eu não vi isso do Leclerc, o que não me faz dizer que ele é ruim, só porque eu não vi isso, mas também eu não tenho a certeza de que ele vai ser isso tudo. É realmente um piloto que consegue, com um carro bom, com uma equipe funcionando, é um cara para destruir mesmo, realmente para fazer muito barulho. Agora, a vida dele vai ser assim na Fórmula 1? A vida dele já começa sendo assim na Sauber Alfa Romeo? Então, essa é a minha grande dúvida. Eu acho que não vai ter não vai ter meio termo no caso dele. Eu não gosto de 8 ou 80, mas no caso dele eu não vou conseguir fugir. Eu acho que ou estoura ou vai ser um fracasso retumbante. Não me parece um piloto de meio termo, não. Porque ele, na GP3 e na GP2, pegou equipes absolutamente... não tinha proporção com outras. Né? E ele, por exemplo, ele acabou com a carreira do companheiro de equipe dele esse ano, o que é um mérito dele. Ele poucas vezes rateou. E isso é um grande mérito. Talvez seja um cara muito constante. Quem sabe? Ficam essas dúvidas. Mas... as equipes dele eram tão superiores nas categorias de base que eu fico com um leve asterisco para saber, embora tenha tendência a achar, tá, gente? Mais de 50% de mim acredita que seja realmente um bom piloto que esteja chegando. Agora, o quão bom a gente vai ver ainda. E para encerrar no assunto Alfa Romeo, acho que a gente está... e para encerrar mais uma discordância aí, não é bem uma discordância, mas talvez tenha entendido do que vocês falaram. A Alfa Romeo não é uma montadora que volta para a Fórmula 1. Não é não vai encampar a Sauber, não muda tudo, não é igual foi a BMW com a Sauber, né, no meio dos anos 2000. É o nome apenas. O nome Alfa Romeo está voltando, como o nome Infiniti era a capa da Red Bull. Então era como dizer, ali não é Renault, é Infiniti? Não, é Renault. E a Sauber é Ferrari. Vai ter uma marca, uma logomarca, para repetir a palavra que eu falei aqui na semana passada. É isso. Então, eu acho até interessante, muita gente colocando a história da Alfa Romeo, carro sim, pintura, é legal reviver, é um nome. Mas não é o que a Renault, por exemplo, fez com a Lotus, que é, faz favor, vem aqui, quem toma conta agora sou eu. Não é. É a Sauber com a Ferrari, que tem uma marca que vai batizar a equipe mais do que tudo e fazer ali um acompanhamento talvez técnico mais próximo, mas não é uma mudança de uma montadora que entra, que reestrutura e que passa a ser gerente do time. Não é. Está voltando o nome, está voltando a marca, e é sempre importante diferenciar isso para o ouvinte, porque uma coisa é a Renault, que é realmente, né, engoliu a Lotus e virou uma equipe grande, uma equipe de fábrica.
Não é o que está acontecendo com a Sauber. A Sauber vai ter um nome. Alfa Romeo é uma pintura bonitinha ali, né? Esperamos, não sei se vai ser essa que foi revelada, enfim, espero que fique um pouco mais bonita. É isso, o nome, é apenas o batismo. Então, daqui a pouco vai ter gente chamando, nossa, a Alfa Romeo largou bem nessa corrida. Não é. É a Sauber apenas com um batizado diferente. Ah, não muda o nome da Sauber, não, senão eu vou me revoltar aqui e vou parar de gravar Café com Velocidade. Que isso não pode acontecer. A Sauber tem que passar, né? Tem que passar. Ela passa a se chamar Sauber Alfa Romeo, mas é Sauber. E mais do que o nome, mesmo que ela passasse a se chamar só Alfa Romeo, claro que isso aí não aconteceria de graça, mas quem opera é a Sauber. Isso é importante o ouvinte saber para não achar que, olha, mais uma montadora que vai estar brigando lá na ponta daqui a alguns anos. Não é. Ela é filhote da Ferrari por enquanto e assim vai ser por muito tempo. Até por isso que eu mencionei qual que era o modelo, né, técnico, que é importante a gente mencionar isso. Não é igual o modelo que a Haas está utilizando. A Haas poderia, por exemplo, sem dúvida nenhuma, ser mencionada como uma Ferrari 2 em algum momento. Até nesse sentido é bem diferente, né? Os motores, mas uma coisa importante mencionar, né? Os motores passam a ser atualizados. Os motores não vão ser motores defasados. Por conta disso, eles vão ter os motores 2018, os mesmos, entre aspas, Ferrari, só que rebatizados como Alfa Romeo. Bárbara, você tem mais alguma coisa para falar? Então, até o que não ia nem falar da Sauber, gente, aqui foi inevitável. Mas eu ia falar sobre o Leclerc e o Campos, que eu acho que você nem discordou tanto assim, porque eu até falei, vamos ver o que ele consegue fazer na Sauber, né? Que é uma equipe aí que, dependendo do que entregar, ou ajuda, ou não colabora tanto com o menino. Mas se ele for bom, mesmo nessa questão, nessa situação de dificuldade, consegue aí mostrar, né, gente, tô aqui, me contratem, sou um piloto que posso correr numa equipe de ponta, tô aqui fazendo meu papel, mas me chamem. Então a gente não discordou tanto nessa questão assim, eu tô com essa mesma impressão que você. Eu só tô com, assim, eu ouvi a Bárbara falando um pouco, mas não ouvi tanto o Campos falar sobre o Marcos Ericsson ali, continuar. Essa é a grande decepção, né, que eu me referi na abertura, porque não existe menor. Eu sei que é uma coisa natural, vai ter gente que vai falar, isso sempre aconteceu, mas não é porque sempre aconteceu que nós temos que baixar a cabeça e deixar rolar, né? Acho que a função nossa aqui não é essa. O piloto pagante, ele é comum, ele vem dos anos 50 na Fórmula 1? Vem, eu admito que vem. Mas é um absurdo e a gente não pode deixar de pelo menos se revoltar, ou de citar isso aqui, de levantar para o ouvinte pensar, que você tem o Verlaine andou muito mais do que ele, o Giovinazzi teria chance, tem poucos, mas pilotos da GP2, da Fórmula 2, que se subissem, contribuiriam muito mais. Não há justificativa técnica, essa é uma expressão que eu sempre uso aqui. Não há justificativa técnica. Acontece que os donos da Sauber, e até por isso, é mais água no chope daqueles que acham que a Alfa Romeo, tanto não é que o Ericsson continua sendo piloto, porque se fosse, né, encampada pela Ferrari, independente do nome de batismo, não tenham dúvida de que estariam lá Leclerc e Giovinazzi, que são... O Giovinazzi, ele é muito piloto Ferrari. Ele testa pela Haas, ele voa ele testa na sexta-feira, ele já fez isso em vários grandes prêmios. Ele testa na sexta-feira, pega um avião e vai para a fábrica da Ferrari para trabalhar a classificação para o sábado. Trabalha de noite, trabalha de manhã, de madruga. Ele faz esse esquema, de tanto que é um piloto, não é não é o Gary Paffett, que nós acabamos de citar aqui, que é uma figura simbólica. Não. O Giovinazzi, ele trabalha muito nos bastidores em termos de testes, em termos de simulação, em termos de acerto, em termos de participar das reuniões. Andou por 2 equipes esse ano, que é uma coisa rara da gente ver um piloto fazer. Né? Encaixa na Sauber, pula para a Haas. É o novo Luca Badoer, então? Não, porque o Luca Badoer, ele sempre foi O Luca Badoer, ele teve uma carreira e virou depois um piloto de testes, digamos assim. Ele é, no mínimo, invertido a situação do Giovinazzi, na melhor das hipóteses, né? Porque ele não tem uma carreira ainda na Fórmula 1. Então ele é um cara que está sendo... É isso que reforça o meu ponto. Ele está sendo muito trabalhado. Então, se a Ferrari não visse alguma coisa, por que estaria usando? Ele foi muito mais usado nos acertos da Ferrari do que o Leclerc, que ficou lá focado na Fórmula 2, como tinha que ser, para lá ganhar o campeonato dele, sem grandes dificuldades, porque a equipe dele é 1 segundo, às vezes mais rápida do que as outras. Mas fez o que tinha que fazer.
O Giovinazzi trabalha muito diretamente com a Ferrari. Ele entra nas reuniões, ele sai da Haas, ele veste a camisa da Ferrari, vai para o motorhome da Ferrari, participa da reunião, testando por uma equipe, pega o avião, como eu falei, vai para Maranello, testa lá antes da classificação para desenvolver um acerto já para o sábado, saindo da sexta. Então, fosse realmente uma Sauber Alfa Romeo, estariam lá. Posso cravar Leclerc e Giovinazzi. O fato do Ericsson estar lá mostra que a Sauber ainda é Sauber. E os donos da Sauber é um grupo de investimento sueco, coloca lá o sueco, que não faz praticamente nada, infelizmente é um piloto de mediano para fraco, é uma constatação que eu não preciso nem explicar aqui, porque todo mundo já vê ele guiar desde 2014 na Fórmula 1, já são várias temporadas, mas que está lá por contrato amarrado. Isso é uma coisa que, se a Liberty Media conseguir, é um trabalho de desafio, vai por tudo aquilo, é prêmio das equipes, aquilo que nós falamos na semana passada. Tem que mudar o prêmio para mudar o custo, para ter um teto, para ter um limite, para distribuir quanto que ganha por televisão. Todo esse bolo faz com que, quem sabe, no futuro, uma equipe não precise vender lugar, pelo menos não por tantos anos, né? 14, 15, 16, 17. Já são 4 anos, ele vai para o 5º. Gente, eu acho que um piloto ficar 5 anos na Fórmula 1, ele tem que mostrar no mínimo alguma coisa, né? Sem sombra de dúvida. Bom, encerramos aqui esse bloco sobre Fórmula 1. Tivemos aí muitas discussões, muitos assuntos. Espero que vocês gostem. Mandem os seus comentários, porque não recebemos nenhum e-mail essa semana. Estamos muito tristes por conta da falta de participação. Enquanto estivemos aqui, nós gostamos dos e-mails que vocês enviam para cafécomvelocidade@gmail.com. As pessoas tendem a confundir, agora que mudou a URL, às vezes confunde o e-mail. Não, continua mesmo, cafécomvelocidade@gmail.com. É só a URL do programa que mudou, que é www.cafécomvelocidade.com.br. Agora encerramos por aqui a Fórmula 1 nesse bloco 1 e na sequência vem a estreia da nova temporada da Fórmula E com muita coisa para ser discutida.